Mas a gente está falando aqui de fatores ambientais, né? Falamos bastante, né? De como o ambiente externo, interno, contexto, afeta o nosso comportamento hoje, amanhã, daqui a um mês, e afetou o desenvolvimento do nosso cérebro, afetou, quase que determinou, pelo menos modulou quem nós somos hoje, né? A gente é o que a gente é hoje, em boa parte, não vou dizer 100%, mas em boa parte por conta da nossa experiência, né? A gente valoriza o que a gente valoriza hoje porque a gente aprendeu, por algum motivo, pela nossa experiência, que isso tem valor, algum valor, né? E isso depende muito das bolhas que a gente navegou até chegar aqui, né? E tomara que as pessoas mudem bastante de bolha no processo. Quanto mais, melhor. Ou façam amigos de outras bolhas, né? Ou pelo menos isso. Perfeito. Agora, não tem como a gente não falar de fator genético. Me perguntam muito, Bruno, porque voltando aqui, botando a dopamina no palco, né? Então, é um sinal químico envolvido em gerar energia, motivação, informação de hábito e movimento. E aí a pessoa tem dificuldade uma primeira pergunta que eu queria fazer para você, olhando o sistema que libera dopamina. Existe variabilidade entre pessoas da capacidade de liberar dopamina, da sensibilidade do cérebro à dopamina, do quanto ela vai modular o comportamento? Se sim, quanto que varia? Tem diferença entre homem e mulher? Diferença entre idade? Isso é muito legal. Até eu vou citar um livro que é de um cara que ganhou o prêmio Nobel, chama Nobel. Ganhou o prêmio Nobel e chama, né? Nobel. Mas não é o cara do prêmio, tá, gente? E chama A Music of Life. E ele é um cara brilhante. E ele descreve bem, assim, como é que a gente tem de novo, como a gente pensa em forma linear e de categorização aristotélica, né? De que a gente coloca tudo em bolhas. A gente tem uma ideia de falar assim, aonde é a origem de tudo? Né? Como se a origem fosse única. E a gente tem... Gente, até quando eu entrei na graduação em 1998, eu queria trabalhar no projeto de genoma humano, porque ali seria igual o filme Gattaca. Eu ia saber o que a pessoa ia ser pelo DNA. Você entender o ser humano, né? Exatamente. Eu ia saber que cada um ia ser. Né? Quem não assistiu o filme Gattaca, assiste. É muito legal sobre esse assunto. É uma crítica, por sinal. Então, é uma coisa que é legal para o pessoal entender o DNA, ele é um livro. Ele é um livro. Mas esse livro, ele tem que ser lido. Então, você precisa da leitura. Quem faz a leitura é a célula. Então, são os mecanismos bioquímicos, a música da vida, como é o título do livro, A Music of Life, são esses mecanismos proteicos e RNA mensageiros, essa coisa toda, que faz a leitura do livro. Então, tem variações genéticas? Tem. Só que o DNA, ele é uma variável forte, às vezes não tão fortes assim, nosso comportamento, essas coisas todas. Mas mesmo que você tenha uma variação do DNA, vai depender de quem vai ler o livro. Então, o ambiente modula como a célula vai ler o livro, que é o que a gente chama de epigenética. Então, por exemplo, você pode ter o livro com uma página falando assim, olha, você vai ser a pior... Gente, não vai ter assim, tá na página, DNA. Você é a pior pessoa da história, entendeu? Tá essa página. Mas se a célula não lê essa página, você não vai ser a pior pessoa da história. Se ela tiver com uma metilação ou uma acetilação, a acetilação vai abrir, né? Mas se tiver uma metilação que fecha e cola essas páginas, essa página vai ficar colada, vai ter um monte de clipes ali prendendo essas páginas, não vai ter jeito da célula ler o livro, e aí isso não vai mudar, não vai afetar a sua história de vida. Então, lembrando, DNA é um livro. E aí o que vai ler o livro são as células, e as células têm influência do ambiente. Essa é uma coisa que eu acho que é muito legal para as pessoas entenderem. E esses livros, o livro DNA, ele vai mudando qual página vai ser aberta ao longo da vida. Então, por exemplo, tem uma fase da sua infância ou do seu desenvolvimento do seu cérebro que algumas páginas, elas têm que ficar abertas, elas são importantes ficarem abertas, porque naquele momento você precisa formar circuitos neurais. Você precisa colocar células em tudo quanto é região. Depois, por mecanismos bioquímicos, de novo, o leitor, entre aspas, né, a célula, ela vai fechar essa página, vai colocar um monte de clipes naquela página, né, prendendo essas páginas para elas não abrirem mais, e fala, isso aqui eu não preciso ler mais, agora eu vou ler outras páginas do DNA. E a pessoa não precisa mais formar o cérebro, a não ser que depois venha alguma coisa, algum problema que fala o seguinte, opa, tira esses clipes, aí abre o clipe de novo, abre aquela página, aí o que acontece? Forma novas células de novo, novamente. O que vai acontecer? Um tumor.
Então, o tumor provavelmente porque abriram essas páginas numa hora que não era para abrir. Aí forma novas células, entendeu? Então, lembrar isso, que o DNA, ele é um livro. O que vai modular qual página vai ser aberta é o leitor. E o leitor é a célula junto com a influência ambiental. Então, o que eu acho que é muito interessante o pessoal entender, e eu acho que é uma dicotomia que não precisava mais, é falar o que vai ser ambiente e o que vai ser DNA, né? E aí, o DNA... Que muito integrados, né? Exatamente. Se você não tem o leitor, não vai funcionar o DNA. E aí, entendendo desse aspecto, sim, a turma que é toda do DNA, que é do time DNA, vamos supor, o time DNA, da bolha DNA, ela vai falar assim, não, o DNA modula tudo, beleza, mas como que vai ser a leitura? Qual vai ser a metilação ou acetilação? Ou seja, o jeito que vai abrir qual página vai ser o ambiente. Então, aí a pessoa pode falar, não, mas quando você está no útero, você não tem tanta influência ambiental. Primeiro, tem. Segundo, se não tivesse, ainda tem uma influência do ambiente, que a gente chama de microambiente, naquele local onde está formando o tecido. Então, ainda tem influência de outros fatores que vão alterar a formação, a atividade daquele livro, de qual página que vai abrir. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, eu até esqueci que eu tava raciocínio já. Era... o raciocínio tava ótimo, cara. Caralho, gente, é uma bosta. Você está falando que o ambiente modula a leitura do livro. Agora eu vou falar de outro time. Beleza. Já a turma do time do ambiente, que é da bolha do ambiente, ela não quer aceitar que o DNA participa. Só que nós somos formados de lípides, de açúcares e de proteínas. E proteína vem de onde? Vem de qual vai ser a instrução que o livro DNA vai falar. Então, se o livro DNA tem um código e fala o seguinte, você vai ter a proteína tal, essa proteína que forma o nosso corpo, que vai formar as sinapses, vai formar quais são os receptores, como é que vai formar esses neurotransmissores, quais são aonde eles vão se ligar. Onde eles vão se ligar. Toda a maquinaria bioquímica do nosso cérebro, do nosso corpo, é dependente de proteína. E se ela é dependente de proteína, a receita que faz a proteína é do DNA. Então, se você assume, se você é do time do ambiente, se você reconhece que um organismo, um ser vivo, ele faz parte do que você está estudando, então você tem que assumir que o DNA participa, porque é ele que forma a proteína que forma o corpo. Então não tem jeito de você assumir só o time do ambiente ou só o time do DNA. Os dois vão interagir constantemente. E aí, óbvio, faz sentido sim, para as pessoas se perguntarem, o DNA vai interferir na nossa vida? Interfere. Existe uma grande disputa, e eu acho que não precisa dessa disputa de falar qual a influência mais genética ou qual a influência mais ambiental. Lembrem-se, eu acho que isso é muito legal, lembrem-se que daquela ideia do Darwin, que uma borboleta, ela estava numa árvore e a árvore era mais clara. E aí, durante o processo de seleção natural, aquela borboleta que era mais clara, naquele ambiente, era muito melhor. Depois do processo de poluição, as cascas das árvores ficaram mais escuras. E aí a borboleta que era mais escura, na verdade não é uma borboleta, né? Uma mariposa, que era mais escura, ela começou a ter vantagem sobre a branca. Então o ambiente, ele vai te falar no contexto o que é melhor ou pior, de acordo com o que o ambiente está colocando. Então a gente inventa isso. Então, ao longo da vida, podem ter coisas que o seu DNA te prejudica, mas que se você mudar o ambiente, isso agora vira vantajoso. Então, não tem jeito de falar que só o ambiente ou só o DNA, ele participa ou ele tem mais força, pelo menos dentro do conhecimento que a gente tem até hoje, que ele tem mais força dentro dos nossos comportamentos, cognições, emoções. Mas os dois participam. Acho que é sempre importante colocar isso. Certo, mas daí não dá nem para dizer, eu imagino que varie, né? Nem tem como, né? Se a gente fosse colocar um percentual, vamos pensar quanto que fatores genéticos e ambientais contribuem para tal componente do comportamento, não dá para fazer esse cálculo. Né? A gente consegue fazer assim, mas é aberto, né? É um conhecimento não fixo. Porque assim, dentro do conhecimento que a gente tem hoje, eu especulo que 60% tem mais influência genética. Agora, por exemplo, só para ter uma ideia, pensa no espectro do autismo. Certo. Se você tem um ambiente aversivo, estressante, não tolerante a uma pessoa que tem essa variabilidade de comportamento, você vai jogar a influência do DNA lá em cima. Porque você vai falar assim, quer dizer, na verdade, você vai colocar uma quantidade maior de genes que participam dessa doença.
Né? Você vai falar, e eu tô colocando doença, gente, eu não acho que é doença, tá? Eu acho que, de novo, é neuroatípico, acho que é isso que é importante colocar. Mas eu tô pensando de uma maneira Foucaultiana. Se você coloca um ambiente aversivo e você faz uma linha do que é patológico e não é patológico, se um ambiente muito aversivo, você fala, olha, o DNA influencia pra caramba, olha só, o tanto de carga genética que tá fazendo com que ele tenha a doença lá na frente. Agora, imagina se você queria um ambiente que é pouco aversivo para essa criança, que ela tenha mais afeto, que ela tenha mais cuidado, que ela tenha mais atenção, tal. A quantidade de pessoas que vão aparecer com autismo... Aquela mesma carga genética vai resultar em menos pessoas. E aí você vai falar... Já não tem tanta influência assim, entendeu? Então, isso é muito legal para pensar. Difícil separar os dois componentes. Inclusive na categorização do que vai ser patológico, do que não vai ser patológico, ou o que é um comportamento, o que não é um comportamento. Certo. Então, por exemplo, se eu pego 2 grupos de pessoas, uma que não necessariamente ela está naquele momento com uma síntese maior de dopamina numa região do que a outra. E aí eu faço uma avaliação da herança genética, da carga genética deles. Gene esse, o gene que diz tal receptor, e tento separar os 2 grupos. Eu não vou ter como saber se aquela diferença não é por conta de fatores ambientais que eu não quantifiquei. Pode ser que o grupo que tem uma síntese menor de dopamina, digamos, eles tenham em comum o fato de terem vivenciado um estresse crônico em alguma fase da vida, ou logo antes da gente fazer a quantificação, a gente não tem como ter controle, pelo menos em humanos, talvez em animais, mas mesmo assim, como são muitas variáveis, é difícil isolar uma coisa ou outra. É mais ou menos isso. Exatamente. A gente tem até um trabalho que ele está em revisão, que chama Beyond Control, que a gente fez a gente tentou isolar vários protocolos diferentes de manipulação de animais durante a adolescência dos animais, e os resultados não ficam idênticos. E tem vários trabalhos mostrando isso. Porque são variáveis, como você falou, que às vezes a gente vamos supor, e eu acho que é virtualmente impossível, que a gente conheça todas as variáveis que acontecem no organismo e no ambiente. Será que a gente poderia prever? Eu acho que virtualmente é impossível, mas eu diria que sim. Mas pela inteligência artificial, não com a gente, entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma limitação gigante de processamento de dados. Eu também não gosto muito dessa frase, mas a gente tem de integração de informação é muito limitado. Então, assim, seria possível, virtualmente possível? Tá, virtualmente possível mas eu acho virtualmente impossível pelo fato da gente não conhecer as variáveis. E as variáveis dependerem bastante de como a gente está lendo. Sim. Porque, dando um outro exemplo fácil, até a década de 90, por exemplo, até o início dos anos 2000, eu lembro de alguns trabalhos assim, quando eu estava no mestrado e doutorado, em que assumia que a homossexualidade ela teria uma carga genética forte e que essa carga genética teria um componente por trás da depressão. E aí o pessoal, dentro da lente e do processo indutivista da ciência, o pessoal fala, não, tá tendo uma correlação. Por quê? Porque o método mostrou que tinha uma correlação. Só que depois, ao longo da história, principalmente nos países do norte da Europa, onde a homofobia era menor, o que eles viram? Essa diferença caiu. Aí a correlação entre a genética caiu, sumiu. Aí o pessoal falou, não, peraí. Aí a pergunta, e quando eu vou dar aula de filosofia da ciência, a pergunta dos alunos então quer dizer que a ciência estava errada naquela época? Eu falo, não. Quer dizer que a ciência não considerava certas variáveis. E isso significa que a ciência ela não é objetiva completamente. Ela depende de que a gente vai usar como método de leitura. Então, no método de leitura atual, que a gente considera mais, que a gente aprendeu mais, a gente viu, não, o ambiente hostil que fez com que esses indivíduos que tivessem a expressão da sexualidade homossexual tivessem um componente aversivo ambiental, entendeu? E aí quebrou a ideia dos anos 2000, anos 90, tem um componente vantajoso ou que veio junto com a homossexualidade que está participando de inteligência e depressão. Hoje a gente está vendo que não é. Mas antigamente a gente chegou ao ponto de pensar dessa forma. É porque são ambos os fatores genético-ambientais sozinhos, são muitos fatores, né? Muitos. Pense nos fatores ambientais, as pessoas, o cheiro, o que está acontecendo dentro do seu corpo, é o que aconteceu logo antes, é o que você acha que vai acontecer daqui a pouco, E assim, o que você vai ler? Assim, me dando a